Boa noite, boa noite. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Chega mais. Salve Luciano. Boa noite, Wilson. Boa noite, professor Anderson, Josenias, todos que estão entrando aí. Boa noite a todos. Vamos já começando. Esperando o professor Luiz chegar aqui. O nome da música tá rolando Sabotagem. Canão foi tão bom. Tá rolando aqui só pra... Salve, salve, Felipe. Boa noite a todos. Esperando só o professor Luiz. Já deve estar entrando. Salve, salve, Gilson. Salve, Matheus. Só fixar o tema aqui. Boa noite a todos. Boa noite, Arley. Sabotagem na área aí para alegrar o clima. Dani, Rosângela, todos aqui. Isabela. Matheus Paiva já tá na área aí. Beleza. Só fixar o tema aqui, pessoal. Teremos convidado o professor Luiz Bento, que já está chegando agora. Vou começar a dividir a tela com ele. Sextou aqui com Ciências Humanas. O professor Luiz está entrando na área aí. Salve, salve a todos. JP aí na área. E aí, Luiz? Tudo certo? Tudo certo. Boa noite, Ian. Tudo bem? Boa noite. Gostaria, então, pessoal, todos estão em casa e nós já temos aí 30 pessoas. Gostaria de agradecê-los imensamente por estarem aqui na nossa live. Sextou aqui com mais um tema, né, interessante para a gente discutir aqui dentro da perspectiva crítica e das ciências humanas. Então, eu sou o professor Jean, professor da Universidade Estadual de Goiás. Gostaria de agradecer todos os meus alunos que estão aqui, né, do curso de História da Universidade Estadual de Goiás, campus de Uruaçu. Gostaria de agradecer a todos os alunos também do Luiz, que está aqui na nossa live, né? Que já estão entrando agora, né? Mais pessoas vão entrar aí. E gostaria também de agradecer o professor Luiz Carlos Bento. E já, na oportunidade, gostaria de apresentá-lo para a gente não perder muito tempo aqui. Professor Luiz Carlos Bento possui graduação, mestrado e doutorado em História pela Universidade Federal de Goiás. Tá? Atualmente é professor adjunto de Teoria da História, Historiografia Brasileira, Prática de Ensino, História, estágio supervisionado da Universidade Federal do Mato Grosso, no curso de História de Três Lagoas. Tem experiência na área de História, com ênfase em História do Brasil, Império e República, atuando principalmente nos seguintes temas: História, Historiografia, Educação e Poder. É coordenador do Grupo de Pesquisa, Teoria e História, Historiografia no Brasil, da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, e autor de inúmeros artigos, capítulos e livros sobre História e Teoria da História, além de História da Historiografia. Também atua como pesquisador e colaborador nos grupos de pesquisa didática da História e Educação Histórica da UFG e Teoria da História da UNB. Professor Luiz, que também tem vários livros, dentre eles aí História e Ensino da História, tá? Além de vários outros, né, que não consegui mapear todos aqui, mas já gostaria de agradecer, Luiz, imensamente para essa contribuição desse tema, e hoje é História, Historiadores, Desafios e Perspectivas do século XXI. Então, como refletir, né, sobre a profissão de historiador, como refletir sobre o ofício de ser historiador nesse século XXI, né, diante de tantos ataques que as ciências humanas estão enfrentando, né, principalmente no Brasil, com um presidente, né, um paspalho, né, desse presidente que nós temos aí, né, um energúmeno, na verdade, né, como refletir sobre o papel do historiador, sobre as ciências humanas, né, porque aí a reflexão ela amplia-se, ela não fica somente restrita à história, mas as ciências humanas como um todo, que vem sendo atacada
recentemente no Brasil. Na verdade, nos últimos governos, né? Nós temos aí que, mais recentemente, a profissão de historiador não foi reconhecida, né? Mas isso não quer dizer absolutamente nada, porque vamos continuar aí na luta dentro dessa perspectiva crítica. Então aí, gostaria de agradecer, Luiz, e deixá-lo à vontade a partir de agora para estar fazendo essas reflexões sobre o ofício, sobre os desafios e perspectivas do século XXI. Afinal, ainda é possível ser historiador no Brasil? Afinal, ainda é possível resistir nessa profissão no Brasil? Já deixo aí com essa pauta bomba aí. Já agradecer imensamente a todos vocês que estão aqui na nossa live. Um grande abraço. Sextou aí com Ciências Humanas. Boa noite, então, a todos, né? Sextou com Ciências Humanas. Eu diria que não é apenas possível, como é vital, necessário, e mais do que nunca é quase uma questão de cidadania, ou seja, fazer um enfrentamento a essa onda de conservadorismo, de autoritarismo e esse anticientificismo que a gente vê cada dia mais crescente no Brasil. Agradecer aí a presença de todo mundo aqui do CPTL, os alunos, os colegas de trabalho. Agradecer também os alunos que no passado conviveram comigo na UEG, em outros espaços, né? Eu já vi que passou um ali cobrando um livro, enfim, eu não sei quem é que está cobrando o livro, mas acho que não vou poder te devolver esse livro agora. Depois eu identifico aí, vou ver se eu consigo pagar. Não, vai ver que ele quer o livro que você lançou aí, é mais provável que seja o livro que você lançou. Então, se for também a gente conversa, mas é um momento muito interessante a gente poder rever pessoas e conversar sobre um assunto tão importante quanto o lugar da história e dos historiadores, né, no século XXI, diante desses desafios e perspectivas que se apresentam à nossa categoria, enquanto profissionais, tanto no campo da pesquisa histórica, quanto no campo da atuação enquanto professores em espaços escolares, e pensar essas perspectivas que se apresentam. A gente tem que sempre acreditar na possibilidade de construir uma sociedade melhor, mais humana, mais justa, mais igualitária, e de fazer com que a história seja um instrumento de luta para a consecução dessa sociedade, né, cotidianamente. Então, quando o Jean me propôs refletir sobre isso, essa discussão, eu pensei inicialmente em contextualizar que tipo de história nós estamos falando. Então, assim, quando você fala a história e os historiadores, você está falando de uma categoria profissional que está vinculada a uma prática epistemológica, a uma disciplina academicamente constituída. No caso europeu, essa disciplina se constituiu no rol da Constituição das Ciências Humanas, no século XIX, se formou enquanto uma epistemologia, conquistou o seu espaço, formulou um horizonte teórico, adotou determinadas perspectivas metodológicas e constituiu um objeto para se tornar aquilo que o Marc Bloch, no início do século XX, definiu como ciência dos homens no tempo. Então, essa história, né, ainda que ela exista enquanto historiografia, enquanto narrativa desde o mundo antigo, enquanto uma categoria profissional, enquanto um lugar de fala institucional, acadêmico, científico, ela se forma no século XIX, sobretudo na Europa, né, e na Europa vai ter uma especificidade, vai ser a partir das universidades, sobretudo a partir das universidades consideradas universidades modernas, que surge especificamente a partir de 1810, com a Universidade de Berlim. Então, a partir desse espaço, a história vai se constituir enquanto uma disciplina que tem como objeto produzir uma reflexão sobre o passado e, com base nessa reflexão sobre o passado, estabelecer um entendimento sobre o presente. No Brasil, né, nós não tivemos ainda no século XIX o advento das universidades. Aqui, a história foi se instituindo a partir dos institutos históricos e geográficos, que começa aqui em 1838, e a partir desse espaço de fala, que eram os institutos que funcionavam similares aos institutos históricos da França, se construiu uma discussão historiográfica no Brasil, a partir de 1838. Universidade e curso de história, da forma como nós conhecemos hoje, vai ter início a partir de 1934, praticamente 100 anos depois, com a fundação da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de São Paulo. E na fundação da USP, o curso de História vai ser um dos primeiros. Então, essa categoria, historiador profissional, e essa história produzida por historiadores profissionais, né, ela começa a ter um lugar de fala institucional a partir dos anos 50, né, a partir do momento que você tem ali uma formação de uma categoria de historiadores. E é importante a gente lembrar, até porque isso é muito atual,
que a história ela nasce vinculada a um projeto de consolidação dos Estados nacionais na Europa. Então, a história era uma história preocupada em construir um discurso de identidade nacional que fosse capaz de produzir uma unificação e uma ideia de identidade capaz de unir os iguais, quase sempre em detrimento daqueles que eram diferentes. Então, a história ela nasce vinculada a uma concepção nacionalista, da qual ela vai ter que se desvencilhar no século XX. Então, se o século XIX é o século da história, porque foi no século XIX que ela se formou, né, como diz o próprio Jacques Legoff, o século XIX, o século da história, essa é uma expressão muito utilizada, o século XX é o século de consolidação da história enquanto uma prática científica e vai passar por uma série de reformulação nas suas perspectivas, tanto do ponto de vista analítico, quanto metodológico, quanto teórico. Então, ela surge no século XIX e no século XX ela vai passar por inúmeras transformações. É aquilo que a gente estuda nas disciplinas de teoria e historiografia, a contribuição do movimento das análises, da escola de Frankfurt, do marxismo inglês, do neo-historicismo, e posteriormente, já na segunda metade do século XX, uma perspectiva pós-estruturalista. Então a história ela vai se constituindo, ela vai configurando um lugar de fala, e à medida que ela vai se especializando num saber cada vez mais plural e aberto, relacionada à compreensão da multiplicidade do humano, ela vai abandonando essa perspectiva de uma história tradicional, de uma história centrada na ideia de um sujeito histórico que era o Estado Nacional e a identidade nacional. Isso gerou uma espécie de uma ampliação sistemática da pesquisa histórica no mundo e no Brasil de uma forma geral, onde a história passou a olhar para outros sujeitos, passou a olhar para outras narrativas e a pensar a história dentro de uma perspectiva cada vez mais plural, cada vez mais capaz de inserir sujeitos diferentes nessa narrativa. E isso criou, de certa forma, alguns debates e alguns problemas para a história. Porque quando a história estava dizendo aquilo que os poderosos queriam, por exemplo, o primeiro livro de história do Brasil, do Francisco Adolfo Varnhagen, ele foi escrito e endereçado ao imperador Dom Pedro II. Né? Então ele foi encomendado, ele foi acompanhado. Então essa história oficial que falava aquilo que as elites queriam, aquilo que a Lilian Schwartz chama de uma história monárquica, católica e branca, né? Ela estava vinculada a um projeto dominante de nação. No século XX, pelo avanço da pesquisa histórica, pelo avanço de uma série de desdobramentos teóricos e historiográficos no Brasil e fora do Brasil, houve uma ampliação dessa temática e essa história nacionalista, ufanista, ela vai perder espaço. E o que a gente vive hoje é uma espécie de uma reação, ou seja, é uma ideia de um saudosismo desses senhores de plantão, né, dessa elite escravocrata, que vê essa história que foi subserviente no passado e que não é mais subserviente, porque a perspectiva acadêmico-científica ela impele necessariamente ao exercício da crítica. Então, essa historiografia crítica, que no passado serviu como um mecanismo de dominação, hoje ela serve como um mecanismo de transformação social. E aí, nesse sentido, ela passa a ser um problema para os dirigentes, ela passa a ser um problema político. E isso é o que eu quero discutir com vocês como sendo os desafios, né, dessa historiografia no século XXI. Então, se no século XIX ela se consolidou como uma aliada do Estado Nacional, no século XX ela constituiu o seu lugar enquanto um saber disciplinar e enquanto um saber presente no currículo escolar, porque se entende que a história tem uma contribuição importante a dar para a formação do indivíduo humano, numa perspectiva de um currículo humanista, no século XXI, ela inicia-se com uma crítica desse lugar da história e da sua capacidade de formação, em função de uma série de movimentos, né, vinculada a uma perspectiva negacionista e uma perspectiva revisionista, que tenta negar não apenas essa perspectiva acadêmica da história, como a ciência de uma forma geral. Então, talvez o desafio imposto à história, e os historiadores no século XXI, e os historiadores estão enfrentando esses desafios, a Associação Nacional de História e vários pesquisadores vinculados a ela ou em outros espaços, estão tentando continuamente debater e fazer um enfrentamento a essas questões. Então eu gostaria de chamar a atenção a alguns ataques que a história e as ciências humanas vieram sofrendo gradativamente no início, né, do
do século XXI. Então, um aspecto importante é esse questionar o lugar de fala dos historiadores. E aí, mais do que nunca, eu tenho que repetir uma frase que eu repeti tantas vezes em sala de aula. História não é opinião. Eu não estou dizendo o que eu estou dizendo com base na minha opinião pessoal, mas com base em um postulado metodológico, uma discussão historiográfica, na análise de fonte, num rigor que me leva a refletir dessa determinada maneira. Então, confundir história com opinião, ou ciência com opinião, nos encaminharia a essa barbárie que, infelizmente, nós estamos sendo conduzidos em função de uma política negacionista que tem causado tantos prejuízos à nossa sociedade e causado tantas mortes nos últimos dias. Então, a questão central para os historiadores do século XXI é enfrentar esse constante ataque que as ciências humanas vieram sofrendo, sobretudo a partir de alguns movimentos ditos sociais, como o Escola Sem Partido, que vai ser formado a partir de 2004, e o MBL, que se forma a partir de 2014, derivado dos movimentos de junho de 2013, e que vão constantemente atacar as ciências humanas e a educação de uma forma geral. E esses ataques, vindos de um setor extremamente tradicional da política brasileira, vinculada tanto a uma ala conservadora da política, quanto aos setores de uma ala neopentecostal alçada a uma categoria política, vão criticar sistematicamente as ciências humanas e a educação através de conceitos que não se sustentam à luz da academia, à luz da ciência, como, por exemplo, de ideologia de gênero, ou algo ainda mais esdrúxulo como o conceito de marxismo cultural. Ou seja, quem estuda um pouquinho sabe que esses termos não fazem o menor sentido. Mas na cabeça de um indivíduo olavista, de um bolsonarista, esses termos são praticamente categorias que dominam a forma como eles percebem a realidade. Então o MBL e o Escola Sem Partido, eles vão começar sistematicamente a tentar a negar a historiografia acadêmica, fazer um enfrentamento, não apenas do ponto de vista das narrativas, quanto dos espaços de fala. E isso vai ser um ataque sistemático, e ao meu ver, isso vai se tornar uma lei, e aí é um problema, né, muito grande, porque aí você começa a transformar um debate que ocorria apenas na esfera narrativa, a constituir isso enquanto o aspecto legal formal. E aí você vai ver, a partir de 2017, sobretudo com a Lei 13.415, da reforma, né, do ensino médio, um ataque sistemático à história e às ciências humanas, com a retirada da história e da geografia, da obrigatoriedade das ciências humanas no ensino médio, e a dissolução da história numa área ampla e difusa, chamada de ciências sociais aplicadas, que na verdade não é nada, a não ser mais um retorno do antigo ciências sociais, estudos sociais e OSPB, como foi na ditadura militar. Então começou como um movimento de embate na esfera da narrativa política para conquistar votos, e isso foi alçado a uma categoria de lei, e isso impacta diretamente o lugar da história e dos historiadores enquanto categoria, e não apenas a reforma do ensino médio de 2017, como também a aprovação da BNCC em 2018, tanto a BNCC do ensino fundamental como a BNCC do ensino médio, porque ela retira o lugar de fala dos historiadores e diminui o espaço de debate para as ciências humanas. E isso vem acompanhado, esse anticientificismo, esse pensamento crítico, ele vem acompanhado de uma série de medidas que são encabeçadas pelo atual governo. E aí, quando você vê, por exemplo, agora em maio, a nova política de bolsas praticamente impede a participação das ciências humanas e o financiamento de pesquisa no campo das ciências humanas. Então, quando você impede o desenvolvimento de pesquisas de ciências humanas, tanto no campo das iniciações científicas, quanto no campo das pesquisas de pós-graduação e nível de mestrado e doutorado, você está matando um lugar de fala fundamental para o desenvolvimento de novas perspectivas críticas que contribuem de sobremaneira para a compreensão do país de uma forma mais ampla, mais plural, e o entendimento de uma identidade nacional que comporte os vários sujeitos inseridos no processo de formação da nacionalidade e que entenda de forma minimamente coesa qual o lugar, qual a importância e o valor desses sujeitos, sem hierarquizar
ou sem estabelecer uma lógica eurocêntrica e uma lógica, nesse sentido, extremamente dogmática, porque reproduz uma concepção colonialista de pensamento. Então, quando você tem a implantação, né, dessas leis, e aí o marco fundamental é a reforma do ensino médio, a aprovação da BNCC, agora a nova política de bolsa do Ministério de Ciência e Tecnologia e da CAPES, tanto no caso das iniciações científicas quanto das bolsas de pós-graduação. E a cereja do bolo foi o veto, né, à profissão do historiador, do projeto de lei 368, de 2009, que foi aprovado no Senado e no Congresso, e que foi para a sanção do presidente, que foi vetado integralmente. E se você lê lá o motivo da sanção, a questão é puramente econômica, né? Então você tem aí uma profissão que vem ao longo de praticamente 150 anos, quase 200 anos de existência, produzindo conhecimento extremamente útil para a formação individual e coletiva da sociedade brasileira e da sociedade latino-americana de uma forma geral, e você tem ela como sendo uma das últimas profissões no campo das ciências humanas que não são regulamentadas em lei, o que diminui o nosso lugar de fala perante a outros agentes públicos na sociedade. Então, o arquivista já tem a sua profissão regulamentada, o biblioteconomista já tem a sua profissão regulamentada, mas os historiadores não, porque isso implicaria aumentar o nosso lugar de fala. E nós incomodamos. A nossa leitura ela é crítica, a nossa leitura ela impele a um exercício radical de pensar a historicidade do mundo. E quando você pensa o mundo numa perspectiva histórica, você percebe que ele está em constante processo de transformação, e ele é marcado pela alteridade e pela diferença. E aí, a permanência de um pensamento dogmático, conservador, a ideia de um mito que possa orientar uma ideia de nacionalidade, ou a construção imagética de um líder, como nós estamos vendo na atualidade com o bolsonarismo, isso à luz de uma leitura histórica, crítica, analítica, pensada a partir de uma lógica historiográfica, isso não se sustenta. Então, essa tentativa de diminuir o lugar de fala das ciências humanas está casado com um projeto de dominação política burguesa de cunho autoritário e conservador. E nós estamos no meio desse turbilhão de acontecimento nas últimas décadas. Então, essas duas últimas décadas, e isso se acirrou a partir de 2014, nós estamos sofrendo um processo constante de negação do lugar de fala das ciências humanas. E isso nós temos que questionar a quem atende esse projeto, quais são os interesses e quais são os valores que estão sendo tirados desse processo de ataque às ciências humanas. E quando você ataca as ciências humanas e a pluralidade de pensamento, só quem ganha é o pensamento único. E o pensamento único, ele só prospera no campo do dogmatismo, no campo do tradicionalismo, do conservadorismo. E isso nos coloca numa situação de ter que, ainda mais, sair em defesa da nossa profissão, sair em defesa da educação como um valor humano que tem o potencial de transformar a vida social. Por quê? Porque desde o século XIX, os políticos sabem que a história forma. Mas como demonstra a historiografia alemã, sobretudo o Jörn Riesen, o Weber também faz isso, embora não seja historiador, a história forma. Mas a formação histórica ela pode ter um sentido instrumental e um sentido libertário. Se você deixa o pensamento histórico na mão da tradição ou na mão de um pensamento político conservador, a história vai ser mobilizada para fazer uma formação histórica instrumentalizada, que vai mobilizar um passado para naturalizar uma dominação no presente. Então, os historiadores, mais do que qualquer outra categoria, são aqueles que têm que chamar a atenção para essa função fundamental da história, no aspecto formacional da consciência histórica humana, mas atentando para a necessidade de você formar numa perspectiva crítica, numa perspectiva emancipatória, e não numa perspectiva dogmática. Essa seria a grande questão para a historiografia, para os historiadores, para os estudantes de história de uma forma geral. Entender que a história é importante, quer queira ou quer não, ela forma, mas ela pode formar num sentido instrumentalizado e pode formar num sentido emancipatório. E, óbvio, o que a gente quer é uma formação ampla, plural, emancipatória, que entenda a história como lugar da diversidade, como lugar do diálogo, como lugar da alteridade. Então, assim, não tem como você pensar hoje o papel dos historiadores e das ciências humanas sem entender que nós temos como papel atuar como um antídoto contra essas narrativas conservadoras que dão
sustentação a mitos, né? E se existe um antídoto que é extremamente fundamental para acabar com qualquer perspectiva dogmática, seria o pensamento histórico. Porque a diversidade, ela implode esse pensamento único de dentro para fora. Como você avalia aí esse recuo, na verdade, né, do que você chama de lugar de fala, né, das ciências humanas, e, por um outro lado, essa grande ascensão de movimentos conservadores no Brasil nessa atual conjuntura política? Você diria aí que as ciências humanas também tem uma certa responsabilidade por isso? Ou seja, aquele intelectual ali que fica só naquela bolha de vidro da universidade, você acha que faltou isso um pouco mais nesse processo histórico? Ou seja, ele ficou isolado ali em castelos, em feudos, ou seja, dentro da universidade, mas esqueceu de fazer a ponte com a sociedade. Você acha que, de alguma forma, aí, as ciências humanas também pecou com isso? Ou a história, a sociologia, de uma forma geral? Como você avalia isso aí? Olha, Jean, eu acho que não tem como a gente pensar o presente e tentar entender o que está acontecendo hoje sem fazer um exercício de meia-culpa, ou seja, porque parece que a gente está vivendo em um episódio de Dark, ou um episódio de alguma série de ficção científica de um realismo fantástico. Porque é difícil você explicar determinadas circunstâncias, por exemplo. Ontem, a Fundação Palmares, que é uma fundação que deveria valorizar, né, a cultura afro-brasileira, ela postou 4 artigos que não chegam nem sequer a ser considerado uma peça, um arremedo de discussão historiográfica. Textos extremamente simples do ponto de vista da escrita, mas que portam a leitura ao olavista, extremamente conservadora, que foram colocados lá simplesmente para negar a importância e o lugar do negro na sociedade brasileira. Então, assim, é um ataque direcionado, um ataque não tem sustentação acadêmica, não tem sustentação analítica, mas que, em função dessa ascensão desse ideário conservador, tem ocupado o espaço. E a mensagem, ela acaba atingindo determinadas pessoas que são pegas despreparadas para entender essa narrativa, acabam sendo seduzidas por ela. Eu acho que a universidade, eu tenho certeza, a universidade é um lugar marcado por um conservadorismo institucional. A universidade, ela deixou de atuar em determinados espaços, mas se tem uma coisa que nós não podemos culpar, são os professores enquanto categoria, ou a universidade, ou a educação. Eu acho que nós cometemos erros, mas nós não podemos ser culpabilizados por tudo que está aí. Porque é uma estratégia tradicional da direita e dos pensamentos autoritários culpar o funcionário público, culpar o professor por todas as misérias da educação. Então eu reconheço que a universidade poderia ter feito mais, mas ela também fez. E em que medida outras instâncias da sociedade também poderiam ter feito mais por um desenvolvimento da nossa sociedade e não fez. Então eu acho assim, temos que fazer uma meia-culpa. A universidade, ela é conservadora, ela foi conservadora no passado, ela continua sendo conservadora, e de certa forma o que a gente está vendo hoje é uma reação à transformação que estava acontecendo na universidade. Então de 2000 para cá, foi chegando na universidade uma população como nós, né, pessoas da periferia, pobres, excluídos, na sua grande maioria marginalizados, que foram ocupando o espaço da vida universitária e foram transformando as suas vidas individuais e, consequentemente, contribuindo para uma transformação coletiva. Então, você viu o crescimento de uma consciência negra, de uma consciência LGBTQI+, de um movimento feminista crescendo no interior das universidades. E esse movimento dessa universidade plural, dessa universidade aberta à diversidade humana, foi o que incomodou essa galera que sempre foi dominante. E aí, quando você tem um indivíduo branco, patriarcalista, burguês, e ele se sente excluído de uma narrativa, a reação dele ela é sempre muito forte, porque ele está num lugar de poder, ele está num lugar de visibilidade, e ele sempre teve as rédeas do processo de dominação política e econômica. Então ele começa a usar esse instrumento para cercear essa transformação. Então eu reconheço que as ciências humanas pecaram em alguns aspectos, elas poderiam ter enfrentado esse problema há mais tempo, sair desse castelo que foi as universidades e imiscuir nos problemas reais da sociedade, nas carências de orientação, mas que não podemos também criticar as ciências humanas, não podemos criticar a universidade,
não podemos criticar os professores como se eles fossem os responsáveis. Eu acho que se tivéssemos enfrentado, tivéssemos antenado para isso mais cedo, o embate também teria acontecido, porque a sociedade ela é muito plural. Então, assim, eu reconheço que as ciências humanas, a universidade como um todo, poderia ter agido de forma diferente em diversos momentos, em diversas perspectivas. Mas eu não sou daqueles que aceitam a culpabilização dos professores, ou a culpabilização dos funcionários públicos, ou a culpabilização da universidade pública. Eu acho que a universidade pública fez muito pelo desenvolvimento de uma sociedade brasileira mais plural, eticamente mais orientada, e ela conseguiu abarcar essa diversidade e produzir conhecimento a partir dela. A universidade deixou de ser um lugar de marginalização para determinados setores. A chegada desse pessoal da periferia, como eu e você, que ingressou na universidade no início dos anos 2000, que antes era um lugar que não era aberto para a periferia, e infelizmente o que a gente vê hoje é o retorno dessa universidade como um lugar fechado a esses setores mais plural. Nós estamos vendo uma reação a isso. O fim de uma política de bolsas, o fim de uma política de financiamento. O que está em jogo por parte desse projeto elitista é retirar a presença dessa população que vinha ocupando esse espaço, bem ou mal, e que vinha produzindo uma transformação, no meu modo de ver, legítima, né? Então, o que a gente está vendo é uma reação, no meu modo de ver, a essa transformação que ocorreu. E o que eu queria é que ela continuasse ocorrendo e que ela nos levasse a uma sociedade ainda mais plural, ainda mais aberta e dialógica. Mas nós estamos passando por uma reação conservadora de tudo isso. Eu entendo que temos culpa, mas essa culpa tem que ser dividida, tem que ser sopesada com vários outros segmentos. Muito bem, já temos aqui uma pergunta que é do Muniz, Munizpe, que o Instagram dele é Munizpe. Qual seria o papel da história pública no debate sobre o negacionismo hoje? A partir de agora, já podemos fazer esse bloco aí das perguntas, né, Luiz? Então já Sim. Começaria com essa. Vocês, todos os alunos, gostaria de agradecer imensamente todos que estão aqui, tá? Mas a partir de agora vamos começar a liberar aí para as perguntas. Então a primeira pergunta é: qual seria o papel da história pública no debate sobre negacionismo hoje? Muito bom, Muniz. Obrigado pela sua pergunta. Então, ontem eu até tive a satisfação de acompanhar uma live sobre a questão do revisionismo como arma política. Eu vejo que a história ela tem que ocupar um papel, e ela vem ocupando através de várias ações que a Associação Nacional de História vem fazendo, e diversos historiadores, né, para citar alguns aqui, só aqueles que me vêm rapidamente à mente. O Valdei Oliveira vem fazendo isso, o Rodrigo Pérez vem fazendo isso, o Fernando Nicolazzi vem fazendo isso, Rebeca Gontijo, o próprio Jurandir Malerba. Então, tem muitos historiadores que estão preocupados com o debate público, que estão ocupando espaço nas redes sociais, que estão ocupando espaço em revistas, que estão ocupando espaços nas mídias de uma forma geral, para intervir de uma forma minimamente qualificada no debate público, para fazer aquilo que, na perspectiva da didática da história, a gente chama de um superávit cognitivo, ou seja, o conhecimento histórico ele pode qualificar o nosso entendimento sobre o passado e direcionar a produção de sentido sobre a experiência do passado numa direção mais condizente com a realidade histórica do momento, do espaço, enfim, da vivência de uma forma geral. Então, assim, quando os historiadores, e isso tem a ver com a pergunta do Jean, ou seja, se a universidade não se distanciou das demandas da sociedade, quando os historiadores se distanciaram dessa demanda, outros agentes ocuparam esse debate. Alguns sociólogos, alguns cientistas políticos, e isso foi avançando e o nível foi caindo até a gente chegar no domínio dos youtubers e de determinadas pessoas que ganharam notoriedade como escritores de história sem ser historiadores de formação, como é o caso do Fernando Narlock, do Eduardo Bueno, e de uma série de outras pessoas que escrevem romances históricos, que entram nesse debate público e que acabam orientando numa perspectiva que, do ponto de vista das pesquisas que vêm sendo produzidas no Brasil, sobretudo a partir da criação dos programas de pós-graduação na década de 70, não se sustentam. Então, assim, os historiadores despertaram para isso hoje. Já há um consenso ainda frágil que os historiadores têm que disputar essas narrativas no espaço público, sair da esfera da universidade, da esfera da sala de aula, e um setor que tem avançado muito para isso é a discussão em torno da didática da história.
Hoje em dia não dá mais para você ficar apenas na reflexão sobre o ensino escolar da história, mas como a história forma e contribui para as demandas dos indivíduos na sua vida prática, ou seja, nas necessidades, nas carências imediatas dos sujeitos comuns, não apenas de quem está na escola, de quem está na universidade, mas um lavrador lá no campo, a faxineira que vai para o trabalho, o encarregado de obra, como essas pessoas se relacionam com a história. Então hoje você tem no Brasil um grupo forte que vem preocupando sobre essa questão da formação da consciência histórica para além do ensino escolar da história e para além de uma historiografia acadêmica. E aí, nesse sentido, entrar forte no debate público e ocupar determinados espaços de fala é fundamental. Algumas iniciativas foram tentadas. A revista da Biblioteca Nacional foi uma revista de história pensada para o grande público. Ela durou alguns anos, mas depois ela caiu de circulação. Você tem algumas outras revistas, você tem alguns outros espaços onde isso está sendo feito. Mas eu vejo, sobretudo nessa atual direção da ANPU, que nós temos avançado nessa direção de ocupar espaço no espaço público. Hoje a ANPU está no Instagram, hoje a ANPU ela está atuante nas redes sociais, está no Facebook, está no Twitter, ela tem um site que é visitado regularmente por uma quantidade muito grande de pessoas, vem publicando podcasts, vem publicando determinadas reflexões curtas para atingir não apenas os historiadores, os associados, mas a sociedade de uma forma geral. E ela não tem se furtado a entrar no debate público e responder, do ponto de vista da historiografia e da comunidade dos historiadores, a essas demandas. Pelo menos é o que eu tenho acompanhado, né, nos últimos anos. Muito bem, eu acredito também que a criação também desse canal aqui, né, Gens de Ciências Humanas, já também foi justamente nesse sentido, né? O cientista, né, da área de ciências humanas tem que ser uma voz, né, um porta-voz crítico. Acabou a era do silêncio, tem que dar a cara mesmo, partir para as redes sociais e começar a combater esses conservadores. Porque eu vejo que eles ganharam uma proporção, né, muito grande, né, ocupando espaços que o intelectual não está ocupando mais, que o historiador não está ocupando mais, né, youtubers, né, falando uma série de besteiras, né, uma série de lives aí também improdutivas. Então, quando eu criei esse canal aqui, foi justamente nesse sentido, da gente despertar essa consciência crítica, né, trazer cada vez mais pessoas e dizer também para essas pessoas se espelharem e criarem seus canais. O que não dá mais é para ficar silenciando, né, o que não dá mais é para ficar ali escondido, na sombra. A ciência humana tem que se despertar para um novo horizonte, né, diante dos desafios desse século XXI. Eu acho que nesse sentido aí, a contribuição aqui também desse canal. Eu gostaria de mandar a próxima pergunta aqui do Wilson, né, nosso amigo de profissão, né, inclusive, saudade, viu, Wilson, das nossas reuniões aí, né, dos historiadores, né. Muito obrigado pela sua pergunta aí. Faz um bom tempo que eu não vejo o Wilson, saudade aí, viu? Por propor consciência histórica é que há o ataque à história? É a pergunta do Wilson. Eu não entendi, já repete, por favor. Pelo fato, né, da história propiciar, né, a consciência histórica, é que há esse ataque à disciplina história em si? No meu modo de ver, sim. Se você pegar a discussão hoje no Brasil, né, que é inclusive, eu até peço desculpa, é uma discussão de uma disciplina que eu deveria estar trabalhando hoje, nesse exato horário, que é aspectos epistemológicos, aplicada ao ensino e à pesquisa em história. Uma das questões que é central nessa discussão, aí você pode pegar o próprio Rafael Sadi, o Odmar Cardoso, a Rebeca Gontijo, e outros historiadores, né, como Luiz Fernando Serri, o Estevão Rezende, eles estão avançando nessa reflexão sobre o que significa formar em história e qual a complexidade e o lugar da formação histórica na vida prática humana. E aí, qual que é a grande questão? Né? Nós sabemos que a história forma, mas ela forma em diversas perspectivas. A didática da história e o ensino de história desenvolvido de uma forma, digamos assim, bem orientada a partir de uma reflexão teórica e epistemológica da área de história, ele tem o potencial de fazer aquilo que o Urizen chama de superávit de consciência, ou seja, nós podemos melhorar a forma de relacionar com o passado. Então, o passado, todo mundo tem uma consciência histórica e todos os ambientes formam uma relação com o sujeito, com o mundo e com o passado. Então, isso não é atributo dos historiadores. Todos nós temos uma consciência histórica e essa consciência histórica se forma das mais diversas formas possíveis. O que a história tem a contribuir é a possibilidade de você
qualificar essa formação, apontando como determinados valores ou determinadas relações com o passado são construídos. Então, a partir do momento que você reflete criticamente o processo de constituição das consciências humanas, você percebe que toda consciência humana é historicamente construída. Portanto, ela pode ser historicamente modificada, ela pode ser historicamente qualificada. Se você pensa dessa determinada forma, é porque você estabelece uma forma de pensar o passado. Se você muda essa relação com o passado, você também muda a sua forma de entender o presente e, consequentemente, a forma de esperar o que o futuro pode vir a ser. Então, a história ela tem um efeito positivo no sentido de ampliar uma perspectiva crítica de interpretação do presente. É aquilo que o Urizen fala lá no História Viva, não é? Então, quando o indivíduo ele se relaciona com o aprendizado histórico, ele vai ter um ganho de experiência em relação ao passado, a partir do momento que você compreende que as pessoas vivem de formas diferentes da sua, a sua experiência se alarga. Quando você alarga a sua experiência em relação a esse conhecimento do passado, você também amplia a sua capacidade de interpretar o presente e de interpretar outros passados. Porque a experiência alarga a sua capacidade analítica de entender o presente, de entender outras circunstâncias históricas. E a consequência da ampliação de experiência do passado e da sua ampliação da sua capacidade de interpretação sobre os acontecimentos te dá uma ampliação da capacidade de orientar-se no presente com base em outras experiências do passado. Então, a partir do momento que o indivíduo entra em contato com a história, ele vai alargar a sua capacidade de entender o presente. E isso tem um efeito emancipatório. É por isso que alguns autores que discutem a didática da história vêm atualmente tentando aproximar o conceito de didática da história, tal qual ele foi pensado na historiografia alemã, com o conceito de consciência do Paulo Freire. Porque o que está em jogo é essa possibilidade de emancipação do indivíduo humano. Então, um ensino de história, ou qualquer ensino que não tenha o sujeito humano como princípio a partir do qual ele vai se desenvolver, não se justifica. E é por isso que esses movimentos, como o MBL, como o Escola Sem Partido, não entendem, porque o que eles querem é a negação do indivíduo e a negação dessa liberdade. É uma pedagogia centrada na ideia do sujeito portador do conhecimento. Eu tenho a verdade, eu vou te dar ela. A verdade está em mim e eu te passo. É uma transposição, não uma produção de entendimento a partir da realidade do sujeito que gera a emancipação. Então não é à toa os ataques sistemáticos que a história vem sofrendo e o Paulo Freire e a pedagogia freiriana vem sofrendo nos últimos anos. Então é sim por causa da capacidade de transformar a consciência dos indivíduos que a história é atacada, no meu entendimento. A história incomoda, né? Muita gente, principalmente os grandes poderosos, né? O Luciano, um abraço, Luciano, que está lá em Sergipe, mandou uma pergunta aqui agora. A ascensão da direita e a névoa conservadora que nos permeia pode ser vista como um fenômeno mundial? Antes de você começar a responder, o Muniz fez um comentário, vê com bastante preocupação a penetração social de grupos como Brasil Paralelo, que eu descobri recentemente que é um grupo muito forte, que inclusive financia vídeos, né, vídeos para deturpar esse passado histórico, inclusive próximo desses vídeos que eles estão fazendo, e tem um volume muito grande, né, de investimentos para, inclusive, fazer uma reconstituição da ditadura militar, né? Então, uma coisa muito maluca, na verdade, eles até falam, é uma cruzada conservadora no Brasil. Então, eu também vejo, Muniz, concordo contigo, com grande preocupação essa ascensão, né, dos movimentos conservadores, né? E conservador, né, esses movimentos conservadores, na minha forma de pensar, assim, para rebater eles, é com um taco de beisebol na mão, sinceramente. Mas vamos lá. Aí, vamos lá, Luiz, essa pergunta, e assim, ser um pouco mais sintético, porque temos muitas perguntas aqui, tá bom? Tá, ok, vou tentar. Bom, assim, em relação se eu conseguir entender bem, a esses espaços, né, de veiculação de uma leitura conservadora da história. Brasil Paralelo é uma empresa financiada, tem alto capital, uma tecnologia altíssima empregada, ou seja, então, assim, eles ganham das nossas iniciativas numa larga distância, porque existe toda uma tecnologia, há inclusive um acompanhamento musical, trilha sonora, uma tecnologia alta, mas se você for analisar, e aí você tem historiadores que vêm fazendo isso, a Ampur já vem tentando rebater as produções do Brasil Paralelo há algum tempo, Fernando Nicolás é um historiador da nova geração que vem sistematicamente tentando dialogar,
Inclusive, semana que vem ele vai fazer uma live sobre as produções da Brasil Paralelo. É um cara muito bom, que tem avançado bastante nesse debate. Então, assim, é necessário e é extremamente preocupante o avanço dessa leitura conservadora da história. Né? Então, quando você tem num espaço oficial como a Fundação Palmares a publicação de um texto que quer produzir uma leitura elogiosa da princesa Isabel e descaracterizar a imagem do zumbi como um herói nacional, é uma fala clara, né, de uma reação branca, de uma reação patriarcal, é uma reação do senhor que sempre teve o chicote na mão. Quando o chicote começando a cair, ele pega novamente e quer açoitar esse avanço, essa tentativa de construção de uma identidade, essa tentativa de uma liberdade. Então, assim, o texto chega a ser criminoso, né? Não pode ser considerado como uma peça historiográfica, mas como uma ação criminosa de ataque à importância da cultura afro-brasileira e o lugar da contribuição que ela tem à formação de uma identidade nacional, de pensar a formação da sociedade brasileira. Então, assim, é um ataque, é uma tentativa de desconstruir, mas desconstruir com base em nada, a não ser uma ideologia extremamente conservadora, centrada na lógica do olavismo, que é a negação absoluta com base na própria negação. Né? Então, isso é desesperador. Sem fundamento científico de absolutamente nada, né, cara? E o problema é que eles estão ganhando cada vez mais adeptos a esse tipo de bizarrice, né? Não pode nem chamar isso de produção científica, mas, no caso, são ideologias que servem para fazer um desserviço à sociedade, né? Umas bizarrices. Obrigado pela participação da Suelen Cerqueira. Ela fez a pergunta: professor, como o senhor falou, o lugar de fala institucional da história no Brasil ocorreu a partir dos anos 50. Podemos considerar que a história com ciência ainda é recente? Vamos lá, Luiz, rapidamente. Sim, não, é recente, é recente. O próprio discurso científico ele é recente, é um advento da modernidade. Não existe uma cultura científica no Brasil, né? Até, se vocês lerem o Odmar Cardoso, que é um professor da USP, ele vem tentando cunhar um conceito que é o de responsabilização científica, para você pensar a necessidade de você pensar outras categorias para o entendimento das ciências humanas e a contribuição delas para o desenvolvimento de uma educação mais plural e igualitária. Então, assim, é uma cultura recente e é uma cultura que, numa sociedade como a nossa, que é marcada por uma modernização desigual, né, ela existe em determinados espaços, mas são espaços minoritários. A nossa sociedade é uma sociedade que ainda na sua grande maioria está entregue a uma formação conservadora, onde a principal forma de formação ética dos valores humanos são advindos ou da televisão ou das igrejas. Então, a cultura científica ela ainda é muito incipiente no Brasil, e a ampliação das universidades ela tem contribuído para o fortalecimento dessa cultura científica. Então, o que nós temos, esse anticientificismo, é também um movimento anti a universidade e anti os progressos que ela vinha conseguindo, sobretudo a partir das últimas décadas. Então, sim, eu concordo, é um advento novo, e é por isso que a gente tem que fortalecê-lo, porque esse é o caminho certo. Uma sociedade sem ciência é uma sociedade entregue à irracionalidade, ao autoritarismo e outras coisas que não gostaria nem de nominar aqui. Muito bem. Professor Anderson faz a seguinte afirmação: acredito que a meia-culpa dos historiadores foi o fato de ficarem nos planos teóricos e deixando outros teóricos decidir por nós, especialmente por não ter um historiador no Congresso Nacional. Tem mais uma pergunta aqui do Wilson: como a Universidade de Ciências Humanas tem enfrentado o currículo para o capital? Tem a Gabriele Hernandes: o que o senhor acha do nosso governo nos dias de hoje, com todo o avanço da historiografia? E faltou um pouquinho aqui. E aí, o Barbosa Feliciano Alves: dentro dessa perspectiva apontada pelo Jean, do distanciamento da academia, como levar essa discussão para a escola pública, numa aproximação da universidade e o jovem em formação em sua praxis? Se você puder pontuar aí, espero que você lembre de todos, porque nós temos aí 10 minutos. Se encerrar, a gente vai voltar de novo, a gente vai abrir o link de novo, já chamo vocês para vir, que são várias perguntas, e eu estou tentando aqui pontuar, passar para o Luiz todas elas, beleza? Mas muito obrigado, a participação que está hoje muito bacana, né? Eu gostaria de agradecer a todos que estão aí, sextando aí com as ciências humanas. Muito obrigado. E é uma sexta muito
muito produtiva. Respondendo o Hélio, né, meu camarada, né, que hoje está atuando em uma outra área, em iniciação esportiva, essa Um aproximação abraço, da Elião. Muito universidade abraço. com a escola, ela é fundamental. Eu vejo que a gente está avançando muito, avançou muito. Eu vejo os jovens que estão formados hoje na universidade muito mais preparados do que a geração como a minha, que se formou numa situação de precariedade naquela época, ainda hoje é precário. Mas alguns programas, como o PIBID, como a residência pedagógica, eles vinham transformando a relação da universidade com a escola, e essa aproximação da formação do professor de história com o universo escolar. Pensar a identidade do historiador, que está sendo formado no campo nos cursos de licenciatura em História, como professores de História. A residência pedagógica, que é um dos programas que eu coordeno aqui no CPTL, ele contribui muito para essa perspectiva, porque ele aproxima o aluno da realidade, o acadêmico da realidade do espaço escolar. Então a gente estava avançando bastante nisso. E não é à toa que esse movimento de corte de bolsas incide exatamente sobre isso. O que nós temos em curso é um projeto de reformulação das licenciaturas no Brasil. Isso ainda não ocorreu, mas quando você faz uma reforma do ensino médio, o passo seguinte é uma reforma das licenciaturas, da política de formação de professores. Então nós estamos acompanhando um sucateamento da política de formação de professores. Então isso, de alguma forma, também responde à pergunta do Wilson. A universidade, ela ainda hoje no Brasil, ela é uma universidade que tem como preocupação formar quadros, ou seja, formar mão de obra para ocupar espaço no mercado de trabalho. Então, ela atende ainda a uma necessidade mercadológica e cada vez mais ela vai sendo empurrada para isso. E isso diminui o lugar da formação humana como uma formação voltada para uma perspectiva muito mais abrangente do que simplesmente pensar uma finalidade específica, ou seja, ocupar um lugar no mercado de trabalho. O que está em jogo é a formação do indivíduo humano, o desenvolvimento da capacidade analítica, da capacidade de percepção do lugar meu, do outro e do mundo num diálogo cada vez mais plural. E isso está perdendo espaço. Então nós temos cada vez mais uma formação técnica, porque o capitalismo vem demandando isso. Mas nós resistimos. As ciências humanas são um dos poucos espaços na universidade que resiste a esse tecnicismo na educação. Mas não temos sido vitoriosos nessa disputa e nessa resistência. Mas continuaremos resistindo, temos que resistir, porque o que está em jogo é a formação ampla, plural, diversificada, não uma formação técnica que atenda a necessidade de momento e que forme um indivíduo com a capacidade mínima de entendimento da realidade numa escala mais ampla. Isso a gente tem que negar sempre. Eu esqueci uma das perguntas, mas enfim, a rapidez me levou a isso. Pode ir tranquilo que nós vamos começar de novo, viu, pessoal? Se cair aqui, se eu não li a sua pergunta, você pode mandar de novo no segundo bloco, tá? Gostaria que o Luiz falasse um pouco sobre a história global e o impacto da pandemia nessa leitura. Você acredita haver uma tendência na preocupação em aumentar as escalas de análise a partir de agora? Essa é uma das perguntas. Então, eu não tenho certeza, mas essa pergunta talvez seja da Janai, porque ela tá envolta nisso. Pela pergunta eu deduzi, talvez quem seja. Enfim, tá vendo como é? O professor conhece o aluno. Pela pergunta ele já sabe quem é. Enfim, eu acho que sim. Você já tem hoje todo um movimento de pensar os impactos da Covid-19 na historiografia. Inclusive, a gente está organizando um dossiê sobre historiografia na revista Trilhas da História. Lá já tem 2 textos que vêm com essa perspectiva de discutir os impactos, né, da Covid nessa leitura da pós-pandemia. E aí, quando você fala de história global, é uma perspectiva epistemológica que vem tentando se firmar na escala dos estudos decoloniais. Então, assim, é uma esfera que eu tenho pouco domínio, né? Eu fiz uma ou outra leitura, discuti com alguns textos para tentar entender o conceito, mas eu acho que é um esforço, é uma tentativa, que de alguma forma já estava sinalizada em outras perspectivas historiográficas, de tentar pensar leituras específicas, mas que não percam essa relação com aquilo que de fato nos interessa, que é pensar o indivíduo humano numa escala ampla. Então, a história global, se ela não estava instituída
até o advento da Covid, eu acho que ela vai ganhar um espaço institucional ainda maior. E aí a UFSC, né, ela vem encampando esse debate, diversos historiadores e historiadoras vêm encampando esse debate, tentando fazer uma leitura decolonial que seja capaz de pensar o indivíduo para uma perspectiva pós-colonialista, pós-eurocêntrica. E isso englobaria uma perspectiva de análise muito mais ampla e plural. Mas eu não teria uma resposta para essa questão. Eu fazendo um exercício de futurologia, e historiador não pode fazer futurologia, eu acho que sim, eu acho que com o advento de um fato histórico que impacta a todos de uma forma geral, planetária, a história global ela vai ser fortalecida e a necessidade de você pensar essas interrelações e as implicações dela vai ser cada vez mais necessária. E isso vai contra essa onda conservadora que a gente está vivendo. Então, tudo que vai contra esse conservadorismo e essa pobreza tacanha de um pensamento dogmático, eu considero extremamente necessário. Muito bem. Vitor Clécio, grande abraço, Vitor Clécio, bastante produtivo aqui nos comentários. Ele diz o seguinte, pergunta, Luiz, você acredita que tem historiadores, sociólogos, entre outros grupos das ciências humanas que ajudam a construir essa imagem do Bolsonaro como um símbolo nacional? Sim, com certeza. Não, na verdade, o Bolsonaro, se você lê o 18 Brumário, né, do velho Marx, você vai entender o que é o Bolsonaro. O Bolsonaro é o nosso Luiz Napoleão III. Você teve uma situação de luta de classes e de desgastamento do sistema partidário no Brasil, que levou à emergência do fenômeno do bolsonarismo. Né? E o bolsonarismo ele não pode ser pensado, e aí volta a questão da história global, e uma pergunta que foi feita e eu acabei não respondendo, que é essa relação entre o conservadorismo brasileiro e a escalada do conservadorismo numa escala global. Não existiria Bolsonaro se não tivesse ocorrido o advento do Trump. E o Trump ele é um produto das mídias sociais e da forma como os setores da direita fizeram uso das redes sociais para manipular o pensamento eleitoral nos Estados Unidos. Então, Steve Bannon e o uso que ele fez de uma sistemática desenvolvida pelo Mark Zuckerberg e pelo Facebook, pelas redes sociais, permitiu você mapear os interesses e as necessidades e as ideias que eram compartilhadas por grupos muito grandes nos Estados Unidos. E através dessa identificação feita pela Cambridge Analytica, foi se alimentando essas redes e criando essas bolhas, né, que hoje a gente chama de bolsosfera, né, esse mundão do bolsonarismo, onde as pessoas não têm nenhum vínculo com a realidade, mas estão reproduzindo ideias que não se sustentam, mas que elas constroem a sua visão de mundo a partir delas. Essas redes, elas são alimentadas pelas mídias, por marqueteiros, mas tem historiadores, tem sociólogos, tem cientistas políticos que se prestam a esse papel. No Brasil você tem alguns historiadores notórios que vêm fazendo isso há algumas décadas, Marco Antônio Villa é um deles, mas se vocês forem lá no site da Fundação Palmares e ver aqueles textos extremamente ofensivos, né, à cultura afro-brasileira e à importância dela na formação da nossa cultura, da nossa sociedade, é assinado por um historiador. Então os historiadores estão nesse processo. As ciências humanas também apoiam uma parcela dela a construção dessas narrativas, porque o que está em jogo são discussões de poder, né? Então o capitalismo propicia isso. Então o indivíduo, às vezes, ele, de uma forma utilitária, ele pensa apenas nele mesmo e no que ele vai poder ganhar em termos de conquista pessoal, individual, e esquece a sua perspectiva ética formacional. E alguns, seja por má fé ou por boa remuneração, atuam diretamente na formação dessa imagem do bolsonarismo, não tenho dúvida disso. A gente tem colegas que são bolsonaristas, embora seja raro nas ciências humanas, embora seja algo minoritário, existem. Né? E uma prova disso são os oportunistas de plantão que estão sendo nomeados nas universidades para assumir cargo de reitoria, cargos em diversos espaços, e entre eles existem alguns historiadores. Né? Não tem... Esses rastejam como ratos, né, Luiz? Em busca pela sede do poder e para ocupar cargos dentro da burocracia, né? Sim, é o burocrata, aquilo que o João Alberto chamava nas aulas dele de o homem de nariz marrom, né? O cara
cresce puxando o saco, né? E cheirando a bunda de quem está acima, e aí vai bajulando, bajulando, bajulando e ocupando os espaços. Então, em qualquer categoria, existem os homens de nariz marrom e as mulheres de nariz marrom, enfim, essa categoria está aí e eles ocupam espaço, porque o utilitarismo, ele é uma prática do capitalismo, não existiria capitalismo sem utilitarismo. Muito bem. Tem mais uma pergunta aqui da Suelen Cerqueira. Podemos chamar esse advento, prática política de Trump e Bolsonaro como bonapartista? Então, essa pergunta vai ficar para o próximo bloco, porque nós temos 25 segundos e eu gostaria de falar para vocês de convidados para a gente retomar aqui, porque o Instagram ele é que nem a guilhotina da Revolução Francesa, ele é sem educação. Deu uma hora, eles cortam o pescoço, não dá tempo nem de despedir. Então, voltem que nós vamos aí com essa pergunta. Beleza, Luiz? Bom, eu vou tentar voltar. É a minha primeira experiência no Instagram, eu estou apanhando, estou um pouco